adolescentes e jovens que louvaram aqui, eu estava lembrando aqui dos muitos anos que eu dirigi igreja que não tinha uma pessoa para cantar um hino com violão. E hoje Deus nos dá a alegria de estar pastoreando uma igreja rica no louvor, né? Cada coral que apresenta com seus hinos é um show espiritual e musical, né? Então vale a pena a gente esperar no Senhor, que o tempo da bênção chega, né? Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Domingo último eu preguei também no livro de Êxodo. Preguei lá no capítulo 13, sobre o caminho, os dois caminhos, o mais longo e o mais curto, né? Hoje nós vamos lá de novo, em Êxodo, capítulo 15, está na mesma jornada de Deus com o povo de Israel no deserto. Capítulo 15. Acharam? Agora o verso 22. Olha, irmãos, o site da nossa igreja está com uma visitação muito grande. Mês último atingimos mais de 20 mil visitas, né? E diz o nosso irmão que está na coordenação que foi um recorde. Então isso é bênção de Deus. Eu não sei como é que está esse mês, mas tem muita gente acompanhando os nossos cultos e visitando o nosso site. Então vamos lá, verso 22, nós vamos ler junto. E eu queria pedir a vocês que mantivessem a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aqui num sermão expositivo, meditando texto a texto. Eu vou ler o verso, pares e vocês ímpares. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Verso 23. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Verso 27. Amém. Amados, essa é mais uma parte dessa linda história da travessia do povo de Israel com o seu líder Moisés, cercado pela nuvem de Deus, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, rumo à terra da promessa. Eu gosto muito dessa história bíblica, porque ela tem muito a ver com a nossa vida cristã, pois nós também estamos nessa jornada, né? Estamos também no sentido espiritual, nós somos o Israel de Deus, saímos lá do Egito e estamos caminhando
para o céu. E estamos passando pelo deserto, que é esse mundo. Então, essas histórias aqui não foram registradas simplesmente para contar a história de uma nação, como você vê nos livros de história. Mas essas histórias foram registradas pelo Espírito de Deus para nos trazer ricas lições para a nossa vida cristã diária. E agora, eles chegam nessa região e águas amargas, irmãos, sempre virá antes das águas doces. Antes das bênçãos, vêm as provações. Águas amargas sempre virá antes das águas doces. E as provações, elas vêm antes das bênçãos. No verso 22, que diz assim: caminharam durante 3 dias no deserto e não acharam água. Após terem, imagina o que é isso, uma jornada no deserto. Eu creio que alguns irmãos aqui já devem ter feito essa jornada ali. Eu já tive o prazer de fazer, só que de ônibus, esse percurso aqui do Egito até Israel. Agora você imagina o que é a travessia no deserto, a pé, e esse é um deserto de pedras, não é aquele deserto de dunas de areias. Imagina o que é isso, 3 dias. E o povo agora sedento após 3 dias, chegam e vê as águas na sua frente. E o desespero que estavam sentindo pela sua sede. Ou coisa terrível é sede. É você ficar com sede, quando você come uma comida salgada, você ficar naquela sede. Então, quando eles chegam ali e vão desfrutar daquela água, na convicção que tudo estava certo, as águas eram amargas. É interessante nós observarmos que mesmo eles estando seguindo para a terra da promessa, passavam faltas de algumas coisas. No caso aqui, as águas. Vejam bem, eles não estavam seguindo para o Egito. Eles estavam seguindo para onde? Para a terra da promessa. Então eles não estavam no caminho errado, nem na direção errada, e nem estava no comando errado. Moisés era dirigido por Deus. A nuvem estava por cima deles. Mas mesmo assim, eles passavam por algumas faltas. É importante nós observarmos isso, irmãos, que mesmo nós estando fazendo certo, não quer dizer que tudo vai estar às mil maravilhas. Mesmo nós estando servindo a Jesus, vai ter o dia das águas amargas. Mesmo você cantando no coral, servindo a Jesus, vindo fazer o seu sacrifício, o pastor de vocês agora inventou um sacrifíciozinho a mais aí, vocês ficaram sabendo? Vão murmurando aí. As águas amargas. Mesmo vocês fazendo o sacrifício, o que for,
não quer dizer que as águas amargas não aparecem. A orquestra está aqui, não é fácil você chegar aqui, canta um hino em 5, 10 minutos no máximo, como o coral acabou de cantar, os jovens, os adolescentes. É tão rápido, mas o ensaio para esses 10 minutos acontecerem, vai horas, vai sacrifício, são idas e vindas. E você está aí fazendo o seu sacrifício, mas mesmo com esse seu sacrifício, nessa jornada, nós encontramos um momento das águas amargas. Isso é uma grande lição para mim e para você, que o fato de estarmos seguindo no caminho certo, não quer dizer que tudo será mil maravilhas, não. Teremos os dias de dissabores, os dias de lágrimas, os dias amargos. E nós, como servos de Deus e crentes, temos que ter essa convicção, e essa consciência e essa inteligência. Você está no caminho certo. E quantas pessoas preferem largar esse caminho certo? Porque às vezes as coisas estão amargas demais. Eu me lembro uma certa feita, um casal que era uma das lideranças de uma igreja que nós éramos copastor lá no Tocantins. Eu falo muito Tocantins, mas eu não sou tocantinense, é que eu trabalhei lá há muitos anos, assim como no Paraná. E esse casal sumiu da igreja. Íamos visitar, eles ficavam aquela conversa mole. Foi indo, eles desapareceram mesmo, nós fomos lá com a equipe. Chegou lá, eles falaram: olha, quer saber de uma coisa? Nós não queremos mais que vocês venham aqui nos visitar. Nós não somos mais da igreja, não somos mais crentes. E depois que nós largamos de ser crente, as coisas ficaram uma beleza. Um grande engano. Porque o diabo também tem hora que ele põe as coisas boas para iludir a pessoa. Porque a gente é muito acostumado a ouvir assim: olha, irmãos, o diabo veio matar, roubar e destruir. A gente esquece que o diabo mostrou o reino e ofereceu o reino do mundo para Jesus. O diabo oferece reinos, oferece também riquezas. Ele oferece também prosperidade, só que é temporário. O preço disso é muito alto. O preço é altíssimo. Aquele grande livro, famoso livro, né, da literatura mundial, Fausto, que vende a alma para o diabo. Precisando até ler aquele livro de novo, faz muito tempo que eu li. Então você fica preso, acabou. O nosso Deus, Ele te abençoa. E o preço disso é mais bênção ainda. É a salvação eterna, é riquezas, é o Espírito Santo na sua vida. O diabo, ele tem um período que ele abre porta assim. Tem um pastor amigo meu que ele foi da macumbaria. E ele me disse que uma época ele estava desempregado e não conseguia emprego. Ele fez um pacto lá no local com o diabo. Ele fez um pacto e abriu um serviço para ele no Schering, laboratório Schering. E ele todos os anos cumpria aquele pacto. E disse que foi os anos, quando ele estava no mundo, mais próspero da vida dele. Foram 7 anos que ele tinha tudo no bolso. Quando ele não cumpriu o pacto, ele perdeu tudo. E aí o diabo começou a cobrar todos os anos de prosperidade que deu para ele, que aí ele viu a desgraça em que ele tinha se metido. Deus não, Deus nos prova.
porque Ele está trabalhando em nossa vida. É importante o crente entender isso. É importante o crente entender isso para que a sua fé esteja arraigada. Para não acontecer como esse casal que chegou à conclusão que a vida sem Cristo era melhor. Só que depois, quando eles voltaram para a igreja, voltaram quebrados, arrebentados, foram lá. Mas aí, para remendar o que foi destruído, quando eu saí de lá, eles estavam recomeçando lá. Mas você via uma falta de perspectiva muito grande. Então, há momentos na nossa vida que Deus nos prova, mesmo você estando no caminho certo. Vem as provações, vem as águas amargas. Essas águas, a água ela vem o quê? Para saciar a nossa sede. Ela serve como refrigério. Serve para nos limpar. E na palavra de Deus, ela tem um dos símbolos dela, além de ser o símbolo da própria Bíblia, a palavra de Deus, a água tem esse símbolo, ela tem um símbolo também do Espírito Santo. As águas amargas aqui, nestes versos 23 e 24, vamos lá. Diz assim: chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Sempre nós estamos procurando alguém para nós culparmos. Está acontecendo alguma coisa comigo de amargo, de ruim, o pastor é o culpado. Está acontecendo alguma coisa de errado, não, quem é o culpado é o prefeito da cidade, é o governador, é o meu vizinho, é o meu marido, são os meus filhos, são os meus pais, é minha esposa. Sempre nós queremos arranjar alguém para nós culparmos. Nós nunca olhamos para nós mesmos, para ver o que Deus quer falar conosco naquela crise, naquela situação. Porque Deus fala conosco nas crises, irmãos. Eu sempre friso isso nas minhas mensagens, vocês vão observar isso, porque foi uma coisa que eu demorei a aprender na vida. Que Deus trabalha, porque a gente sempre tem a visão de que crise e momentos difíceis é só o diabo, e não é. Aprenda isso, tem lutas que você vai estar passando que o diabo não está nela, pode até ser um instrumento usado, mas ele vai fazer com raiva, vai fazer porque o Todo-Poderoso mandou, mas ele vai com raiva, porque ele sabe que aquilo ali é Deus trabalhando na minha e na sua vida para nos abençoar em dobro. Então ele vai furioso, fala: não era isso que eu queria fazer, mas ele tem que obedecer. É importante nós entendermos isso, que muitas das nossas lutas que nós estamos passando é Deus trabalhando, Deus nos provando para saber o que está dentro do nosso coração, para nos conhecer mais profundamente, para nós mesmos nos conhecermos e nós amadurecemos a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa relação com Cristo. Irmãos, é na amargura que a gente dá valor às coisas, é na amargura que a gente dá valor às pessoas. Eu estava dizendo aqui que quando o coral cantou, e eu vendo as equipes louvarem, eu me lembrando dos meus anos de amargura como pastor que estava iniciando. Anos e anos, igreja eu dirigindo. Ora, eu não sou cantor, adoro música, sou apaixonado por música. E sou eclético também, no meu gosto com música. Mas eu sou muito fã de música clássica, tanto é que meu rádio, você pode entrar no carro ali, ligar, a hora que já liga o carro, é MEC FM. De manhã para cá, por causa do horário, eu venho muito cedo, eu só venho ouvindo cântico gregoriano.
Parece coisa de maluco, mas eu adoro. Mas eu não sei nada de música. Fala para mim aí, explicar o que é dó, ré. E cantar o hino da harpa, eu canto mais ou menos, fico cantando porque tem que cantar. Mas foram anos e anos eu sozinho cantando os hinos da harpa, sem um irmão com violão. De vez em quando aparecia um para visitar, eu pensava, não, agora Deus enviou um para me ajudar. E eu tratava aquele homem, ou aquela pessoa que chegava com aquele violão, como um rei. Aí terminava aquele culto, sumia, nunca mais via. Anos e anos sem um conjunto para cantar, sem um coral para ouvir. O que era isso? Era o momento das águas amargas. Por quê? Porque as águas doces iam chegar. Hoje é tempo de água doce. E Deus estava fazendo o que ali? Estava me provando, me ensinando a ser crente, me ensinando a ser servo de Deus, me ensinando a valorizar as pessoas. Ensinando a depender mais do Senhor. Em tudo isso Deus estava trabalhando no meu caráter. E me preparando para dirigir grandes igrejas, que eu não teria como dirigir as grandes igrejas que Deus tem me dado nesses últimos 13 anos, se não tivesse passado por aquele momento ali. Hoje eu passo por águas amargas? Passo. Mas isso é diferente, Deus trabalhando em outras áreas. Trabalhando em outras áreas. Então se hoje você tem passado águas amargas, mas você é fiel ao Senhor, você não está no caminho errado, não. O Senhor está trabalhando na sua vida, porque Ele precisa limpar alguma coisa que está no seu e no meu coração. Alguma coisa Ele precisa limpar, que o nosso coração é enganoso, tem coisas que nós não enxergamos, mas o Senhor enxerga. Você pode compreender isso? E é interessante que eles vindo 3 dias nessa viagem, quando eles encontraram aquelas águas, eles certamente disseram, graças a Deus, Deus providenciou a água para nós. Quando foram beber, eram amargas. Isso acontece na nossa vida. A gente está passando uma luta, uma dificuldade, e de repente surge uma situação que a gente acha que é a porta que nós estávamos esperando, e ainda não é. Achamos que é a bênção que chegou, mas ainda não é. Às vezes chega uma moça assim para mim com a sua mãe e diz, pastor do céu, ora aqui, porque minha filha encontrou o rapaz que ela sonhava. E na hora o Espírito Santo fala, ainda não é. Ainda não é. A gente tem que ter cuidado, porque na hora da amargura, a gente quer fazer qualquer coisa virar doce. Na hora que estamos passando provações, nós temos que esperar realmente o Senhor chegar com a providência. Então, muitas vezes nós enganamos, achando que encontramos a água certa. Está resolvido o problema. Olha, irmãos, Deus trabalha de forma estranhíssima. Deus, quando nos abre porta, a maioria delas são feias. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui foi experiência pessoal e uma revelação que Deus me deu. Isso eu não li em livro nenhum, não. As portas que Deus costuma abrir para nós, a cara dela é feia. A porta costuma ser de cara feia. Quando você vê uma porta linda demais, muito bonita, cuidado que é furada.
é mais fácil ser o diabo pondo um portãozão na sua frente para te enganar. E quando você entra, a pastagem lá dentro é seca. A porta é muito bonita, mas a pastagem é seca. As portas que Deus costuma abrir, elas são simples. Elas não têm aparência. Mas quando você entra, o pasto é verde. As águas são tranquilas. Mas pastor, por que essas portas são feias? É porque só vai entrar pela fé. E é para você entrar, porque se for bonita, todo mundo quer entrar nessa porta. Então o Senhor coloca algo feio para você entrar, você ter a coragem, você ter a fé e você entrar. Você entra até meio com dúvida. Olha, guarde isso. As coisas que começam com dúvida, costumam sempre terminar com certeza. E as coisas que começam com muita certeza, costumam terminar com muita dúvida. As portas que Deus nos abre é da carinha simples, feinhas, porque as pessoas vão passar, vão zombar daquilo ali, não vão ver o grande milagre que está do outro lado. O que está do outro lado reservado para você? Não vão ficar olhando ou querendo te tomar, porque aquilo ali é para você. E também é um desafio para você, porque só vai entrar se você tiver fé. Que se for na base do seu olho, você vai falar, o quê? Isso aqui não é coisa de Deus, não. E tem muitos crentes perdendo as bênçãos de Deus, porque só querem ver as portas ilusórias. Quando entra, acha, não, foi Deus que me deu isso aqui. Quando entra, meu irmão, é pasto seco. Vem de lá murmurando, igual esse povo aqui, quando viram que a água era amarga, não tinha nada de água doce, e não era o que eles esperaram, o que eles fizeram? Começaram a murmurar do servo de Deus, do pastor deles. O Senhor está nos conduzindo para o caminho errado. Essa água aqui está amarga, não era nada disso que nós queríamos. E enquanto eles murmuravam, irmãos, olha o que diz o verso seguinte: então Moisés clamou ao Senhor. A nossa saída sempre será clamar ao Senhor. Nossa saída sempre é clamar ao Senhor. Clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Algumas traduções dizem arbusto. A sua tradução diz o quê? Lenho. Deus disse, pega esse lenho aí, Moisés. Olha lá o que Deus disse. E mostrou-lhe um lenho, e Moisés lançou na água, que se tornou doce. Interessante, eles não foram para outro lugar para achar água doce, não. Era ali mesmo, onde era amarga. Então o caminho não estava errado, era ali o caminho. Eu não disse para você que nós temos que ter a paciência de esperar, para não nos enganarmos com a chegada das bênçãos de Deus, e que as bênçãos de Deus começam com uma porta simples, sem jeito, desajeitada. Por quê? Porque em tudo isso Deus está testando a minha e a sua fé, se você vai entrar. Se você vai entrar confiando nele, porque mesmo que está vindo a bênção, você não pode passar a confiar na bênção, você tem que sempre continuar confiando no abençoador. Infelizmente, muitos crentes são assim, eles buscam as bênçãos de Deus, Deus dá a bênção, ele esquece do abençoador e fica com a bênção, e aí passa na bênção e não no abençoador. Meu irmão, quem está com o milagre na mão é o abençoador. A bênção simplesmente é um resultado do seu agir. Eles não saíram dali, olha, Moisés disse, irmãos, Deus acaba de me revelar que não é aqui o negócio, não. As águas doces estão mais para frente. Não, não teve isso, não. O milagre era ali mesmo, aonde era amargo. Irmã, o milagre está dentro da sua casa, está amargo, mas é lá que Deus vai transformar em água doce. Seu lar hoje está amargo,
Então eu vou largar minha mulher. Isso aqui está ruim demais, isso aqui está brabo, está difícil. Eu não aguento, não suporto mais os meus pais. Vou sair de casa, vou fugir de casa. Tem muita gente fazendo isso, quer fugir de casa. Tem nego que é tão doido, que ele mora sozinho e foge de casa. Não é? Conhece assim? Olha, é esse lar hoje, é essa casa hoje que você está achando amargo. O milagre não é em outra casa não, não é outro lugar não. É aí que vai acontecer o milagre. Aonde está amargo é que Deus vai fazer um milagre. É aonde está amargo que Deus vai fazer o milagre. Não é que você está enganado, não. É aonde está esse amargo, Deus vai fazer essa água amarga se transformar em água doce. E disse assim, pega esse aí, Deus disse a ele, olha que diz, clamou o Senhor a Moisés e o Senhor lhe mostrou um lenho. E Moisés pegou aquele lenho e jogou na água. E a água ficou uma água potável, boa de se beber. Irmãos, isso nos leva a uma riqueza tremenda. Cristo morreu em uma cruz. E é Cristo com essa cruz, foi nessa cruz que Ele adoçou a nossa vida amarga com a salvação. É através do Calvário, é através desse lenho, é através dessa cruz que Ele adoça a minha, a sua vida. Nos deu o Espírito Santo, nos deu a sua palavra, nos deu os dons, nos dá a bênção. É através do Calvário, é Cristo que adoça a nossa vida. É nas nossas lutas, nas nossas tribulações que Jesus entra com o seu milagre. É através da cruz que os milagres acontecem na minha e na sua vida. Levante a mão direita, por favor. Senhor Jesus, o teu servo, a tua serva, tu conheces a necessidade. Eu não sei qual é a causa ou a questão, mas se a vida da tua serva nesta noite está amarga, se a vida do teu servo está amargo, toca agora, Senhor, ó carpinteiro amado, toca agora, com a tua cruz, com o teu poder, na mão da tua serva e do teu servo, e aquilo que está amargo, transforma em água doce, pelo teu poder. Oh, aleluia! Glória ao Senhor! É mesmo nas lutas o Senhor adoça a nossa vida. Irmãos, quem é que consegue, como é que pode isso? Você é jogado na cova dos leões e você dorme durante a noite com os leões. As coisas estavam amargas para Daniel, mas naquela noite o Senhor fechou a boca dos leões, e ele pôde dormir do lado de leões. É nesse momento de luta que nós experimentamos o doce de Deus. É nos momentos das crises que nós conhecemos o agir e o milagre do Senhor. E o Senhor está mexendo e movendo as águas aqui nesta noite, para adoçar águas que estão amargas. A sua cruz está aqui estendida para tocar também nas águas amargas. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus. E depois dessas águas ficarem doces, Deus ali operou o milagre e derramou a sua palavra sobre eles. E fez um compromisso com eles e deles com o Senhor. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, olha aqui, irmãos.
Tem gente querendo ser abençoado por Deus de qualquer jeito. Não, tem um princípio para nós sermos abençoados. Verso 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que encontraste nos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quando eu li esse versículo aqui, o Espírito de Deus me disse que nessa noite quer fazer milagre de cura. Eu quero pedir que você, com a sua mão direita, coloque aonde está a sua enfermidade, ou coloque a sua mão no seu coração como um símbolo. Se você está enfermo, feche os seus olhos, por favor. O Senhor que te sara está aqui nessa noite. Coloque a sua mão nessa enfermidade, por favor. Eu vou ler isso aqui novamente. Nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. 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 É Ele que sara as nossas feridas. Eu vou repetir essa frase, essa palavra por 3 vezes, e você com a mão nessa enfermidade. E o Senhor vai repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Receba a cura nessa noite. Receba a libertação e o milagre na sua vida. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu Ele, mais uma vez, Cristo cura, Cristo cura sim, seu amor. Ele cura. Aleluia. As águas foram adoçadas, agora vamos para a bênção. E Deus agora os conduz ao verso 27, que diz assim: então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Vem as lutas, irmão, vem as amarguras, vem as lágrimas, mas chega a hora que o Senhor nos conduz para as suas bênçãos, para as suas fontes de águas, para descansarmos nas suas palmeiras. É o momento do refrigério, é o momento das vitórias, é o momento das bênçãos. Contemple pelos olhos da fé esse oásis que o Senhor está te mostrando, pois é esse o lugar que Ele quer te abençoar. A bênção do Senhor vai chegar para alguns nessa noite aqui, já chegou. Para alguns nessa semana já chegou. O Senhor já te coloca essa grande vitória que você vinha clamando, e Ele te coloca no oásis dEle, debaixo das palmeiras, debaixo das fontes. É quando chegamos nas suas bênçãos, para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Depois vem mais desafios, vem mais lutas, vem mais jornada, vem outras águas amargas, mas a cruz de Cristo está ali para adoçar as águas.
é porque o Senhor está te conduzindo para mais fontes de água, para debaixo de mais palmeiras, e essa é a nossa jornada, e o Senhor está aqui para confirmar isso através da sua palavra e nos dar a sua bênção. Por favor, de pé, igreja. Oh Deus, estamos aqui, queremos receber as tuas bênçãos. Você vai orar agora por essa pessoa que está do seu lado. Você vai orar: Senhor, adoça as águas da minha amiga, do meu amigo, do meu irmão, e conduza ele a esse oásis do Senhor, a essas águas, essas fontes de águas, a essas palmeiras verdejantes de descanso. Essa é a sua oração que você vai fazer por esse irmão, por essa irmã que está do seu lado. Você vai orar: Senhor, adoça as águas da tua serva, adoça as águas do teu servo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Você vai fazer isso com fé. Você vai fazer isso na autoridade do Espírito Santo. Pode vir aqui, não precisa ajoelhar ainda não, pode vir aqui, traz ele aqui. Eu ainda não comecei a chamar, mas já tem uma vida aqui na frente, aceitando a Jesus. Deus te abençoe. Fica aqui com ele, irmão. Isso, por favor, fica aqui. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Aleluia. Você pode orar agora pela fé por essa pessoa. Ore na autoridade do Espírito de Deus. Senhor Jesus, nós temos uma jornada que é longa. Nesse deserto, às vezes nos faltam algumas coisas. Nesse deserto, as lutas são grandes. Vêm as decepções, as dificuldades. As águas ficam amargas. E nós reclamamos. Nós choramos. Muitas vezes até murmuramos. Mas, Senhor, derrama da gota do teu sangue sobre estas águas amargas que cercam a nossa vida. E assim como o Senhor adoçou as águas de Mara para o povo de Israel no deserto, adoça a casa da tua serva nesta noite. Adoça a casa do teu servo. Adoça, Deus querido, com o teu sangue o emprego do teu servo, a vida cristã do teu servo se está amarga. Coloca uma gota do teu sangue. O Senhor que morreu no lenho, no madeiro, e assim como aquele lenho que tocou naquela água adoçou, Senhor, através do milagre da cruz, que o Senhor adoce agora a casa, a vida do teu servo e da tua serva. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que nos sara. Senhor, cura essa tua serva hoje. Cura este teu servo hoje. Arranca esta enfermidade agora, pois tu és o Deus que nos sara. E que a bênção, a vitória chegue na vida, no lar, no ministério do teu servo, da tua serva. Assim como o Senhor conduziu Israel até as terras de Elim, onde havia palmeiras e fonte de águas. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor coloque o teu servo e a tua serva nessa terra de fonte de águas e com as palmeiras verdejantes. Opera um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus.